Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos hoje continuar os estudos sobre o tema de Bartleby e a comunidade que vem. Temas que são tratados inicialmente em ordem cronológica. Georges Bataille, depois Robert Blanchot e Jean-Luc Nancy com suas ideias sobre a comunidade negativa. Aí vem Agamben com sua ideia sobre a comunidade que vem. Temas que dão sustentação em torno da nossa pesquisa de dissertação para o mestrado, em torno dos temas afformance, que se apoia, além desses textos, também na teoria do valor de Karl Marx. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no canal. Pode ser que tenha outros textos que venham também lhe interessar, entre leituras de dramaturgia propriamente e outros papers, artigos, dissertações, teses em torno desses temas, teatralidade e filosofia política contemporânea. Então, no vídeo de hoje, vamos ler um artigo que encontramos aqui na internet, no Journal of the Short Story in English, que tem a ver com a leitura do conto Bartleby, o Escrivão, de Herman Melville. Se você não conhece, aconselho a ler. Tem outros vídeos aqui no canal que dão uma introdução sobre esse conto, dão uma introdução sobre Melville, esse conto e algumas referências teóricas. E é fácil de ler, também está à venda na editora, sei que a editora LPM lançou esse texto. E também você encontra na internet facilmente para baixar. Eu posso colocar um link aqui depois, aqui embaixo do conto para você também, tá bom? Aconselho a ler, é um texto curto, delicioso de ler e que tem uma noção importante sobre a ideia de do ser que vem, do ser que virá, que dá sustentação e referência ao texto de Agamben, a comunidade que vem, analisado aqui no canal também. É só você dar uma olhadinha aqui no link, ó, procurar. Tem textos do professor Antelo, chamado Antologia da Potência, que faz uma análise do texto A Comunidade que Vem, de George Agamben. Bom, sem mais, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, todo o pacote aí, para não perder nenhuma atualização. Porque afinal de contas, né, hoje em dia, perder alguma atualização. Então, sem mais, vamos à leitura do texto. Aproveitem, peguem seu café, chá, água, o que quiserem, estiquem as pernas e aproveitem a leitura. Journal of the Short Story in English, número 36, primavera de 2001. O texto de Jeanne Desmarais. Depois vamos procurar mais referências sobre a autora. O texto chama Preferindo Não, o paradoxo da resistência passiva em Bartleby, de Herman Melville. Só para citar, Herman Melville é o autor de textos consagrados como Taipi, Omu e também da grande obra Moby Dick. Ao texto. Citação: eu preferiria não fazer isso. Você não vai? Eu prefiro não fazer isso. Nota número 1. Meus agradecimentos a Michael Brearley, Joseph Holt, Matthew Pointnew e John Shaw por ajudarem a moldar meus próprios devaneios de parede morta, diz a autora. Bartleby, o Escrivão, de 1853, Bartleby the Scrivener, é uma história de resistência passiva e, como o narrador é forçado a admitir, nada irrita tanto uma pessoa séria quanto a resistência passiva. Recusando-se a se submeter às exigências de seu empregador e trabalhando sob suas próprias regras individuais, Bartleby representa um desafio às ideologias capitalistas e corporativistas. Ele se recusa a fazer o que lhe é pedido além da tarefa básica de copiar documentos. Ele é uma figura modesta, palidamente asseado, lamentavelmente respeitável, incuravelmente desamparado, que trabalha silenciosamente, palidamente, mecanicamente, mas exerce enorme poder ao se recusar a atender a pedidos simples e pouco exigentes. No terceiro dia de sua instalação em um escritório de advocacia em Wall Street, seu chefe pede que ele examine um documento com ele, mas, sem sair de sua privacidade, ele responde: prefiro não fazer isso. Perto do final da história, ele é descoberto ocupando o escritório nos fins de semana. A obstrução verbal de Bartleby se torna física. A expressão prefiro não, ou o que Gilles Deleuze chamou de fórmula, aqui nota número 2, vamos lê-la, sobre fórmula. Deleuze usa esse termo em Bartleby ou a fórmula, em Essai Critical and Clinical,
que foi publicado pela primeira vez em 93 e reúne-se... Desculpa, eu falei em francês. Não é Essays. Essays Critical and Clinical, de Deleuze, que foi publicado pela primeira vez em 93 e reúne seus ensaios sobre uma variedade de escritores e filósofos. Para Bartleby, assim como para os outros ensaios, Deleuze adota uma abordagem sintomatológica, diagnosticando as maneiras pelas quais a linguagem, empurrada para além de seus próprios limites, representa o processo da própria vida. Deleuze escreve: a fórmula floresce e prolifera. A cada ocorrência há um estupor em torno de Bartleby, como se alguém tivesse ouvido o indizível ou o imparável. E há o silêncio de Bartleby, como se ele tivesse dito tudo e esgotado a linguagem ao mesmo tempo. A cada instância, tem-se a impressão de que a loucura está crescendo. Não a loucura de Bartleby em particular, mas a loucura ao seu redor, notavelmente a do advogado, que se lança em proposições estranhas e comportamentos ainda mais estranhos. Continuando. Então, a expressão prefiro não, ou o que Gilles Deleuze chamou de fórmula, é recorrente ao longo da história e sua repetição leva os colegas de Bartleby a uma fúria combativa. Em sua simplicidade e polidez, essas 5 palavras, eu preferiria não, e o uso do verbo preferir, 5 palavras em inglês, né? Será que tem aqui a versão em inglês? Vamos ver. Ele diz... Oh, não. Apenas I prefer not. Essas 3 palavras. Acho que foi um erro aqui. Vamos lá, cadê? Em sua simplicidade e polidez, essas 5 palavras, eu preferiria não. Em inglês é I would prefer not to, que ele está usando aqui. Pode ser outra tradução também, mas aqui ele está usando I would prefer not to. Então podia ser I rather, enfim. I would prefer not to, em inglês, né? Em sua simplicidade e polidez, essas 5 palavras, I would prefer not to, ou eu preferiria não, e o uso do verbo preferir, principalmente, alcança um significado paradoxal dentro da narrativa. A afirmação justapõe um condicional a um sentido negativo, e isso confere força à resposta. Por um lado, Bartleby recusa educadamente, usando a forma condicional would, seria, sugerindo que pode haver uma escolha na questão. Por outro lado, essa escolha e, portanto, a expressão de polidez são uma ilusão, pois Bartleby se recusa descaradamente a fazer qualquer coisa que lhe seja pedida. O que testemunhamos na história é uma forma de resistência baseada no paradoxo de parecer ceder, sem ceder de forma alguma. Nota número 3. A natureza afirmativa e negativa do preferir não de Bartleby foi notada por Jaworski. Bartleby não recusa, mas também não aceita. Ele avança e depois recua nesse avanço, expondo-se apenas numa retirada ágil da fala. A polidez de Bartleby é intimidadoramente poderosa, desarmando tanto o leitor quanto o narrador. Como se poderia criticar uma resposta tão gentil? Mesmo quando desafiado com um "você não vai?", Bartleby responde com um silencioso "prefiro não".
Assim como a aparência de escolha em sua resposta, preferir, é ilusório e alusivo. Inespecífico quanto ao que se refere, o termo alude a uma escolha que nega. A sugestão implícita de que pode haver algo que Bartleby preferiria fazer é uma ilusão. O uso da palavra preferir, então, parece contraditório e atinge uma nota ambígua na história. Um verbo comparativo é articulado por Bartleby como um absoluto. O narrador declara que é mais um homem de preferências do que de suposições. Mas Bartleby efetivamente transforma a expressão de preferência em uma declaração que tem a força de uma suposição. Este pequeno paradoxo verbal é apenas uma de um conjunto de tensões que moldam a narrativa. A perda de apetite de Bartleby e seu comportamento cada vez mais pálido e mortal oferecem pistas valiosas para a compreensão de seu caráter. Bartleby não gosta de mudanças. Prefiro não fazer nenhuma mudança, diz ele, e um pouco mais tarde afirma: gosto de ficar parado. Na verdade, ele prefere não ir muito longe, trabalhando, comendo e dormindo, tudo no mesmo lugar. Ele é incapaz de sair de seu mundo privado e tornar públicos aspectos de si mesmo. Ele copia documentos, mas se recusa a compará-los, pois isso significaria trabalhar com alguém. E seu objetivo é permanecer autônomo e autocontido. Esse comportamento neurótico é sublinhado pelas características anoréxicas de Bartleby. Em última análise, ele se recusa a ingerir qualquer alimento, mas isso é prefigurado no texto por sua recusa em assumir mais trabalho. Um comentário aqui, na verdade, no texto ele come apenas um tipo de alimento, ele come muffins de gengibre, se não me engano. A única coisa que ele come, a única coisa que é citado que ele come durante todo o texto. Muffins de gengibre. Continuando. Melville usa as metáforas de alimentação e digestão repetidamente. Antes da chegada de Bartleby, somos informados da economia alimentar do escritório de advocacia. Os hábitos de trabalho de Turkey, cujas roupas tendiam a parecer oleosas e cheiravam a lanchonetes, complementam os de seu colega Nippers, cujo temperamento de conhaque o deixava irritado para uma manhã de trabalho. Apesar dessas idiosincrasias, eles desempenham seus papéis como guardas. O advogado narrador nos informa que nunca teve que lidar com as excentricidades deles ao mesmo tempo. Quando o ataque de Nippers estava ativo, o de Turkey estava inativo, e vice-versa. Bartleby interrompe essa economia. Ao chegar ao escritório, parece estar quebrando algum tipo de jejum. Citação. No início, Bartleby escreveu uma quantidade extraordinária de coisas. Como se estivesse faminto por algo para copiar, ele parecia se empanturrar com meus documentos. Não houve pausa para a digestão. Ele se alimenta de papelada a tal ponto que se identifica com as cópias de documentos. E podemos considerar a ambiguidade na afirmação gosto de ficar parado. Bartleby é e não é o que come. Alimenta-se de documentos e é papelaria, mas em geral come muito pouco. Não é surpreendente que o narrador observe que ele nunca saiu para jantar. Bartleby sobrevive com punhados de ginger nuts, que depois consome sozinho. Os biscoitos picantes não afetam a natureza branda e a passividade de Bartleby, ao contrário do inglês Turkey, cujo comportamento agressivo e impulsivo após um almoço líquido contrasta com seus esforços contidos pela manhã. O contraste entre a abnegação de Bartleby e o epicurismo dos outros personagens, cujo comportamento é influenciado pelo que comem e bebem, é explicitado. A insolência enérgica e barulhenta de Turkey é induzida por sua bebida ao meio-dia, enquanto Nippers, afligido pelos dois poderes malignos da ambição e indigestão, se acalma após um bom almoço. Nota número 5.
O epicurismo envolve uma apreciação da centralidade do prazer, especialmente do consumo para uma boa vida. Reconhecer isso na história confere a Nippers e Turkey, e por extensão a Ginger Nut e o Grubman, um significado filosófico próprio. São eles epicuristas ou revelam os problemas encontrados pelo outro lado da discussão? Seja como for, o epicurismo tem a virtude de tornar a comida um elemento necessário na história, em vez de o objeto metafórico de negação na leitura política restrita. Ou seja, ver o estoicismo em diálogo com o epicurismo torna a comida o cerne dramático necessário de uma leitura mais ampla, visto que o epicurismo necessariamente enfatiza o consumo. Continuando. Ginger Nut, de 12 anos, belisca o dia todo e uma de suas funções é como fornecedor de bolos e maçãs para os outros funcionários. O jogo de palavras, papelaria, a repetição verbal ginger nut, e as referências a alimentos que não podem ser comidos, turkey, nome do personagem, sem implicações do tabu supremo, o canibalismo, criam uma espécie de indigestão linguística neste ponto da história, que piora à medida que Bartleby repete sua recusa. Eu preferiria não. A frase é, poderíamos dizer, regurgitada, arrotada, repetida no texto, e isso evoca a impossibilidade de digestão e saciedade para Bartleby. Ele se recusa, na verdade, a ser alimentado, exceto na medida em que se alimenta a si mesmo. Ao longo da história, Bartleby cede alguns biscoitos e um pedaço de queijo, e, consequentemente, gasta pouca energia. Repetidamente, ele é descrito como imóvel, tranquilo e parado. Essa serenidade confiável é descrita em certo momento como uma característica atraente, mas o narrador se reconcilia apenas temporariamente com a inalterabilidade de comportamento de Bartleby. Ao se recusar a se mover, a assumir mais trabalho e a ingerir mais comida, Bartleby alcança uma pureza ascética. Isso é corroborado por referências significativas ao seu eremitério, um lugar de silêncio e solidão para ele. Ao final da história, as recusas constantes desgastam a todos. Trancado na prisão, Bartleby se recusa a comer. Prefiro não jantar hoje, disse Bartleby virando-se. Isso não me agradaria. Não estou acostumado a jantares. Dito isso, moveu-se lentamente para o outro lado do recinto e posicionou-se de frente para a parede sem saída. Isso é portentoso, pois o homem que vive sem jantar desiste de viver. Mesmo na morte, a derradeira defesa, Bartleby é gentil e cortês. Ele educadamente se recusa a comer e simplesmente a viver. Encolhido como um feto, ele se identifica com o objeto contra o qual sua cabeça repousa, a parede da prisão. Somos preparados para isso desde o início por referências à sua tez pálida, seu afastamento da vida social e sua recusa em aceitar qualquer coisa, comida, dinheiro e até mesmo a oferta de empatia humana. O vazio da vida de Bartleby é aludida nas referências paradoxais ao Egito. Pode haver uma dignidade régia nos últimos momentos de Bartleby, mas, ao contrário dos reis egípcios, ele é enterrado sem sustento para a vida após a morte. Mas isso é apropriado, visto que ele é um homem sem poder, apetite ou desejo. O desligamento de Bartleby da vida não é apresentado como desagradável. De fato, sua saída é silenciosa e contida. Durante o tempo em que sobrevive, ele o faz sem nada. Ele não faz exigências, está constantemente em posição de reação. Bartleby não se revolta em termos de um ataque físico, mas por meio de uma série repetida de recusas verbais, ele alcança o efeito da revolta. Em estilo anoréxico, ele é capaz de viver sem se alimentar, seja físico ou espiritual. Sua batalha é silenciosa, preocupada menos com o ataque do que com a defesa. Nota número 6.
Deleuze descreve o tranquilo, digno e agramático Bartleby como um messias moderno, uma vocação esquizofrênica. Mesmo em seu estado catatônico ou anoréxico, Bartleby não é o paciente, mas o médico de uma América doente, o curandeiro, o novo Cristo ou o irmão de todos nós. As palavras de Agamben seriam o quod libet, o ser que vem, o ser que deseja. E outras alusões, outras tantas alusões que podem ser encontradas em alguns ensaios sobre a obra A Comunidade que Vem, de Bartleby e de Agamben, e na própria obra mesmo de Agamben, A Comunidade que Vem, lançada na Itália, lançada aqui no Brasil e analisada aqui no canal. Vocês podem encontrar verificando aqui os vídeos. Continuando. Uma figura ausente em tantos aspectos, ele diz pouco, faz pouco, é pouco. Bartleby tem uma presença poderosa e ficamos surpresos, creio eu, com a forma como um personagem tão insignificante pode representar, nas palavras de F.O. Matthiessen, aspas, uma tragédia de negação absoluta. Fecha aspas. A realidade assombrosa da situação de Bartleby é bastante real, e seu crescente isolamento, combinado com sua determinação em não se submeter, cria o perfil psicológico mais intrigante e desconcertante de resistência passiva na história literária do século XIX. Em 1978, K. D. Lewis declarou sobre Bartleby que, apesar de abundante atenção crítica, não há discordância quanto ao seu significado e à natureza de suas técnicas. Não apresentam dificuldade. Essa visão caracteristicamente dogmática não é apenas antiquada, mas também comprovadamente imprecisa. A proliferação de leituras críticas de Bartleby atesta a complexidade e o significado da história. Alguns críticos, como Maurice Beja, alertam contra uma abordagem mas a tendência tem sido a ver a história como uma parábola socioeconômica ou um estudo psicológico. Isso provavelmente explica por que grande parte do trabalho crítico sobre Bartleby é decepcionante. Algumas leituras enfatizam demais aspectos ou elementos da história em detrimento de outros. Em 1962, quando os psicocríticos estavam refinando suas noções de doppelgangers e eus divididos, Marvin Feldheim, em um artigo no College English, tentou categorizar os vários tratamentos da história. Suas categorias não foram úteis, mas seu projeto destacou duas leituras da história que foram particularmente populares. Bom, ficamos por aqui hoje. No próximo vídeo, vamos ver a continuação do que se dá sobre a leitura crítica de Bartleby, a continuação desse texto. Muito obrigado pela sua audiência. Já siga o próximo vídeo para ver a continuação. Vamos encerrar por aqui para ficar mais confortável e também para subir o vídeo de modo mais rápido, não ficar tão pesado e para que você também tenha opções, tá bom? Um beijo no seu coração. Então, até o próximo vídeo para a continuação. Até lá.